Audiência Pública, PPA 2026-2029. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, que tem por objetivo a discussão acerca do projeto de lei número 119/2025, de autoria do Executivo, que trata do Plano Plurianual PPA, que é o instrumento de planejamento governamental, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Esclareço a todos que, em cumprimento ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de junho de 2000, que a presente audiência pública está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Caieiras, com a presença de público, bem como em ambiente virtual e interativo, com a participação popular por meio do canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras e redes sociais, permitindo o envio antecipado das perguntas. Esclareço ainda que a Câmara de Caieiras disponibilizou por meio das páginas oficiais o número de contato, o WhatsApp, para que os munícipes pudessem enviar suas perguntas com antecedência. A Comissão de Finanças e Orçamento responsável pela realização desta audiência pública conduzirá os trabalhos, sendo que a mesa é composta pelo relator, vereador Carlos Dantas de Menezes, vereador Alemão da Barroca, membro, vereador Vladimir Panelli, doutor Panelli, e presidida por mim, vereador Josemar Soares Vicente, vereador Lagoinha Jose. Representando o Poder Executivo, registro as seguintes presenças: senhora Renata Marcelino, secretária de Finanças da Prefeitura; doutor Edgar Walk, diretor-geral de Governo. Registro e agradeço ainda as seguintes presenças: vereadora Zefinha, presidente da Câmara; vereadora Renata Lima, secretária de Saúde; Eduardo Viudes, secretária de Desenvolvimento Social; senhora Marta Secato. Informo que a data desta audiência se tornou pública por meio do edital de convocação número 024/2025, devidamente publicado na imprensa oficial, edição número 851, de 28 de outubro de 2025, bem como na página oficial da Câmara Municipal de Caieiras, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. Para os devidos esclarecimentos, passo a palavra aos representantes do Poder Executivo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores vereadores, obrigado mais uma vez. Dando então continuidade às temáticas, conforme a gente tinha já previamente estabelecido, o PPA, né, o Plano Plurianual, então ele é o nosso primeiro instrumento de planejamento dentro da administração pública. E o porquê que nós falamos que ele é o primeiro instrumento de planejamento? Porque é dentro do plano plurianual que nós vamos estabelecer, né, quais serão os objetivos, as diretrizes, as metas para os próximos 4 anos que a administração terá. Lembramos que o PPA ele é feito com a sua vigência para o 2º ano do mandato, justamente para garantir que todas as administrações tenham continuidade. Então, nós, em específico, né, quando ingressamos lá em 2021, na gestão do atual prefeito Gilmar Lagoinha, nós seguimos o PPA que já foi herdado, né, e aprovado pela gestão anterior. Assim como este PPA, ele vai ditar o último ano dele, vai ser o primeiro ano do próximo prefeito da cidade, né? E a gente diz o próximo prefeito da cidade porque sabemos que o atual prefeito já concorreu à reeleição, né? Então, a lei orgânica do município, ela estabelece ali, né, que são instrumentos do planejamento do município, o PPA, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Como que é feito o PPA, né? O PPA ele não é constituído porque é importante a gente lembrar que dentro das administrações nós temos os planos, né, de médio, curto e longo prazo. O PPA ele é um plano que a gente considera ele de médio prazo, porque ele atinge somente 4 anos de execução. E nós temos os planos de longo prazo, que são planos que duram 10 anos, 5 anos, às vezes até muito mais, né?
E os planos curtos, que são aqueles planos que são executados anualmente. Então, anualmente, eles passam por revisões, como o Plano Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Desenvolvimento Social, de Assistência, né, social, o Plano Municipal da Educação, são planos de curto prazo. E aí, para constituir esse plano ele é constituído por meio do quê? Do diagnóstico. Né? Então, para se iniciar qualquer plano, não tem como a gente planejar o futuro sem saber aquilo que a gente está executando no dia de hoje. Então, primeiro é feito um diagnóstico do problema. Esse diagnóstico ele vai compreender, então, qual é a natureza deste problema, na onde que ele surge, por que ele surge, né, na onde que a administração precisa executar as suas políticas públicas. O dinheiro público ele não é executado à mercê de qualquer um, né? Então, ele tem um planejamento para a sua execução. Muitas das vezes, devido à escassez de recurso, nós não conseguimos executar uma ação com um curto prazo de execução. Então, a gente precisa criar um planejamento, porque tem obras que a gente inicia num ano, termina no outro, tem obra que dura 2, 3 anos, né? E todas essas ações estão dentro do nosso diagnóstico. Né? Então, o diagnóstico ele levanta, ele conhece os grupos que atendem aquele determinado problema, né, identificado, e aí, dentro dos dados evidenciados, a gente constrói as pautas, que são as agendas públicas. Né? Então, que serão as prioridades a serem executadas. Como eu disse, né, sabemos que, para o município, existem N problemas, né, N fatores de execução. A política pública ela é constante, ela não é algo que se inicia e se finaliza, ela nunca se finaliza, ela é constante. Todos os dias nós temos política pública e todos os dias nós teremos políticas públicas a serem executadas. Né? Independe da própria máquina pública, da própria estrutura governamental. Então, a política pública, como ela é constante, a gente tem que eleger o que é prioridade. Né? Lógico que, por certo, a gente gostaria de atender 100% de uma única vez. Ah, mas eu não tenho recurso para atender de uma única vez. Então, como que a gente vai fazer? A gente estabelece a prioridade e dilui, né, as demais pautas para execução nos decorreres dos próximos anos. Por isso que o PPA ele é composto por 4 anos. Ele não é igual uns planos, né, de curta execução, né, de curta duração, que eles já vão ditar a execução do próximo exercício ou do próprio exercício que ele foi aprovado. Bem, essas políticas públicas, né, elas têm que ser regionalizadas, e aí, quando nós falamos em regionalização, é por óbvio que, para o governo federal, a regionalização ela é muito mais fácil. Por quê? A regionalização do governo federal ele faz por meio dos seus estados. Então, ele estabelece as suas políticas públicas e aplica as suas políticas públicas por estado. Para o município, como que a gente consegue efetuar a regionalização? Não necessariamente por bairro. Né? Apesar do bairro também ser um dimensionador de políticas, não necessariamente a gente pode efetivar a regionalização pelos bairros. Por quê? Porque, se você assim fizesse, você teria que ter um pronto-socorro em cada bairro, uma unidade escolar em cada bairro, uma unidade de assistência social em cada bairro, e nem todos os bairros comportam, né, esses tipos de atendimento, principalmente quando a gente fala em atendimentos universais, como a saúde. Né? O atendimento da saúde ele é feito para atender um número de população. Então, quando a gente fala, vamos constituir um pronto-socorro, pelas próprias normas da saúde, né, dependendo do porte que ele compõe, ele vai atender 100, 200, 300 mil habitantes. Né? Então, não é o bairro, é o número de habitantes que ele vai comportar. Então, a regionalização dentro do PPA, como que ela acontece? Né? Para a gente conseguir estabelecer políticas, a gente regionaliza ela por meio das secretarias. Então, por temáticas de políticas. Né? Então, a gente coloca ali para o governo, gestão administrativa, saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento social, e é assim que a gente consegue, dentro do âmbito municipal, fazer a regionalização de uma política pública conforme estabelece a Constituição Federal. E tudo isso, né, depende, logicamente,
das análises realizadas. Por quê? Porque uma vez eleita as políticas prioritárias, elas precisam passar pelo crivo popular, né? E aí o orçamento ele passa pela fase de consultas. Então, antes mesmo de ser encaminhada a esta Casa de Leis, ele passou por uma sequência de audiências públicas conduzida pela secretária de Finanças e a equipe de planejamento, que validou cada construção tida no projeto apresentado às Vossas Excelências. Então, as contribuições, né, das secretarias, que vão trazer a realidade hoje vivenciada dentro de cada secretaria, e também a contribuição da população por meio das audiências públicas, que vai ser falado logo adiante. Assim também, né, para formalizar tudo isso que nós falamos, que é bastante teoria, né, bastante teórico todo esse contexto, a gente precisa traduzir tudo isso depois em uma legislação, e para contemplar todas esses nuances, nós precisamos que essa legislação seja bem dividida. Por isso, nós encaminhamos um projeto de lei composto por vários anexos, né, e esses anexos vão ditar ali cada ato que foi programado dentro da política de planejamento. Então, nós vamos ter os anexos que vão ditar quais são os programas, né, que são as políticas macros, e nós vamos ter os anexos que vão contar para a gente qual que é cada produto de cada ação, que são as políticas micro, né? Então, dentro da política macro, qual a política micro a ser atingida. Peço desculpa, eu falo bastante. Boa noite novamente. Agora a gente vai trazer para vocês o orçamento participativo, que está dentro da análise que o doutor acabou de explicar, né? Então, o que é o orçamento participativo? É a participação direta da sociedade na definição das prioridades da política pública, né, municipal. Pode passar, que a gente demonstrar melhor? Então, como que foi feita essa participação popular? Como que ela se deu? Né, primeiramente, foi aberto no site da Prefeitura, né, de forma online, a plataforma, em 21 de março, para envio das contribuições. E aí a gente acabou até prorrogando, encerrou-se até 20 de junho. Então, as pessoas puderam entrar no site da Prefeitura e fazer a sua indicação, né, das suas propostas, o que essa pessoa espera, né, o que ela deseja para o município que ela reside. Este ano, começamos também uma nova forma, que foi a forma física. No primeiro andar da Prefeitura, nós colocamos essa urna, né, para que as pessoas que fossem até o paço, né, principalmente as pessoas que não têm acesso à internet, né, acesso ao computador, nós também colocamos essa caixa para que as pessoas que estivessem no paço pudessem também participar aí dessa participação muito importante mesmo, que é da construção do planejamento municipal. Então, ela foi até de 24 de abril até 30 de junho também. E este ano nós tivemos um novo modelo, que foi um modelo muito importante, que nós tivemos uma participação popular muito grande, né, diversas pessoas, professores, pessoal de entidade. Foi muito rico esse encontro que nós tivemos no dia 26 de agosto. Foi lá no Centro Cultural, em que todas as secretarias apresentaram suas propostas para os 4 anos aí de gestão. E aonde nós tivemos uma contribuição muito grande, muito rica, em que a gente pôde ouvir o pessoal que estava lá, e eles opinaram e deram ideias assim bem importantes, porque é a visão de quem está, né, de quem vive na cidade. Porque o que o tribunal vem exigindo dos municípios? Que o orçamento não seja feito por quem está dentro da prefeitura, que seja, né, escutada a população e que a população tenha voz dentro do planejamento. Então, esse encontro que nós tivemos no dia 26 foi muito importante, porque de lá nós conseguimos ter bastante contribuição, principalmente do ex-secretário, esqueci o nome dele, o Bonfilho, Dr. Bonfilho. Ele teve uma participação muito grande, e nós tivemos várias pessoas de entidades também que participaram, e que a gente pôde ter bastante contribuição nessa elaboração do planejamento. Então, aí tem algumas fotos do dia, e nesse dia também todos os secretários estavam presentes, e eles conseguiram aí colocar as ideias, e a gente depois traduziu isso em ações e números que estão dentro do processo aí que os senhores vão analisar depois.
Então, a manifestação, né, somando toda a participação popular, como que ela se deu? Aonde foi que a população pediu, né, aonde foi que eles depositaram aí a sua contribuição e solicitaram, né, as melhorias para o município? Então, nós temos a segurança pública e mobilidade, 10,40%, a saúde, 9,80%, a educação, 9,80%, obras e projetos, 8,90%, esporte e lazer, 8,60%, administração, 8,30%, habitação, 8%, econômico, 8%, desenvolvimento social, 7,70%, cultura e turismo, 7,40%, e o meio ambiente, 6,50%, e a defesa civil, 6,30%. Então, aqui são a manifestação por setores, né? Qual é o setor que foi direcionado à proposta. E aqui por bairro. Então, a gente também teve né, esse cuidado de ver de onde que vem, né, os moradores aí que participaram das propostas enviadas, tanto na física, no online e no dia também que nós coletamos lá no dia do encontro. Então, foram os bairros, né, que mais participaram. O Serpa, o Jardim Marcelino, seguido do Centro, Vera Tereza, Jardim São Francisco, Nova Era, Laranjeiras, Jardim Europa, Calcária, Vila Rosina, Pinheiros, Morro Grande, Jardim dos Eucaliptos, Jardim San Diego e Jardim Monte Alegre. E a Vila Miraval. Agora a gente vai passar para o doutor para ele explicar as ODSs. Bem, as ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles são 17 pilares constituídos pela ONU, né, no qual o Brasil é signatário deste tratado, em estabelecer que até 2030 será feita ações em busca de um melhor país, um país mais sustentável, né? E dentro desses 17 eixos construídos dentro das ODSs hoje, que o Brasil é signatário, nós temos ali, né, a erradicação da pobreza, a questão da água potável e o tratamento, a paz, justiça institucional, vida na água. Então, existem vários eixos, e dentro desses eixos, nós temos várias metas, né? Essas metas são propostas feitas de forma universal para que todos os países conseguissem chegar num modelo mais sustentável, mais adequado de vida, tá? Esses 17 eixos, eles foram colocados como pilares na construção do PPA deste ano. Por quê? Porque, primeiro, é uma obrigação dentro das indicações do próprio Tribunal de Contas. E, segundo, porque nós entendemos que a implantação das ODSs dentro de uma política de trabalho fará com que todos nós tenhamos um pouco mais de conhecimento do que é essa pauta, né? Quando nós passamos por crises climáticas, como frequentemente temos vivenciado, muitas das vezes nós não percebemos o quanto a nossa rotina administrativa ela está vinculada a essas crises que nós estamos enfrentando. Então, para facilitar a compreensão de forma interna, nós estabelecemos para cada grupo, para cada programa, a ODS correspondente. E, muitas das vezes, mais de uma ODS correspondente, né? Porque, às vezes, nós temos mais de uma meta sendo cumprida quando da execução das atividades do poder público. E essas ODSs também estão sendo agora implementadas dentro das nossas rotinas administrativas, e nós acreditamos que, a partir do próximo ano, todas as rotinas administrativas terão o selo de qual ODS ela vai corresponder, tá? E um ponto de curiosidade, também muito importante para trazer para vossas excelências, é que hoje no Brasil nós temos a ODS 18. A ODS 18 ela não é uma ODS mundial. Então, ela não é uma ODS onde todos os países compostos da ONU são signatários dessa ODS.
na verdade, a ODS foi criada pelo Brasil, apresentada este ano pelo presidente, que é uma ODS que busca o quê? A igualdade étnico-racial. Então, busca a diminuição das distinções, a diminuição das questões que afetam o tratamento racial. Então, esta ODS, muito embora ainda não faça parte das ODS mundiais, essa ODS foi sim considerada e ela foi incorporada ao nosso plano plurianual. Tá bom? Bem, o PPA, né, então, ele tem que ter, por origem, cada programa ele tem que ter a vinculação com cada uma dessas 18 ODSs que nós mencionamos, as 17 mundiais e a 18 que é nacional. E aí, para cada programa que nós vamos apresentar, vocês vão ver que tem a sua ODS ali correspondente, e essa ODS, no projeto encaminhado à Câmara, vocês vão ver que nós colocamos qual é a meta que a gente busca atingir com a ação governamental. Novamente, né, só para ficar bem claro, né, o PPA ele é uma peça de planejamento construída para 4 anos, então para longo prazo. A LDO ela ocorre anualmente e a LOA também. A LDO ela vai ditar as diretrizes para a execução da LOA, né, para a constituição da LOA, e depois a LOA vai vir trazendo essa informação. É importante ressaltar que na peça da LOA deste ano, nós encaminhamos um anexo, né, que corresponde às estimativas que não haveria como ser encaminhada anteriormente, então foi encaminhada junto ao PPA, justamente por causa do prazo, né, os prazos que se estabelece, não se tinha fechado ainda metas, então por isso que é encaminhado, isso está na explicação da mensagem. E como que nós dividimos o PPA, né? Como que o PPA ele é composto? Então, o PPA ele é composto pelos programas. Esses programas são os conjuntos, então, de ações que vão ser realizadas para solucionar aqueles problemas identificados. Então, aquela fase de diagnóstico. Então, para cada problema, ele está composto dentro de um programa, né? E para a execução do programa são criadas as ações, né? E essas ações é a unidade de execução orçamentária, então significa que é a parte que vai representar a execução daquele programa, né? Então, um programa de gestão administrativa, ele cuida de várias questões administrativas, pessoal, manutenção de prédio, zeladoria, pintura, e tudo isso são ações, né? Então, preciso realizar o pagamento do servidor. Então, se essa é uma ação, a gente cria a ação, gestão da folha, gestão de pessoal, né? Então, essas ações elas são derivadas do programa construído. E aí, para poder atingir o resultado desse programa, nós temos o quê? Nós temos os produtos. Então, vai representar o produto dentro da peça que foi encaminhada a Vossas Excelências, vai representar o quê? O objetivo que a gente tem para a construção daquele programa. Então, o que se busca com este programa, né? Se é um programa de gestão, qual é o produto do programa, quanto que a gente quer melhorar da gestão administrativa. Os indicadores, né, de impacto, eles estão vinculados aos indicadores do programa e estão vinculados automaticamente ao produto, né, da ação. Então, quando a gente cria um programa, a gente automaticamente estabelece ali uma diretriz de trabalho, uma diretriz de funcionamento da administração. Como eu disse, existem programas que, às vezes, eles são construídos e eles não são para uma execução imediata. Nós temos programas como, por exemplo, eu prevejo a construção, às vezes, de uma unidade escolar, de uma unidade de atenção básica, de algo que vai ser no decorrer desses 4 anos. Ele não vai acontecer efetivamente dentro do primeiro ano. Então, pode ser que determinados programas, quando da distinção do produto dele, a gente tenha, no primeiro ano,
um valor de 0, porque ele não vai ser executado no primeiro, mas ele tem ali, às vezes, no 2 e no 3, e depois no 4º ano, 0, porque ele já foi concluído. Então, é assim que a gente faz a divisão de um programa, né, a divisão das nossas ações governamentais que compõem esses programas, eles são divididos ali para um período de 4 anos. E não obrigatoriamente a gente tem um cumprimento igualitário para os 4 anos. Podem ter programas que tenham cumprimentos sazonais, né, então por ano, ou até mesmo, às vezes, só no começo ou só no final da programação desse plano. Divide aí. Vamos agora falar dos programas. Então, até mesmo, né, que a vereadora Renata tinha perguntado aquela hora das secretarias, então, o programa 2, né, do nosso orçamento, ele compõe essas secretarias, então, por isso que ele repete muitas vezes lá na LOA, né? Então, o programa de apoio e assessoria, ele é um programa de apoio e assessoria que compõe as secretarias do gabinete do prefeito, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Comunicação, Subprefeitura e Secretaria de Planejamento e Finanças. Então, é o programa Gestão Pública e Planejamento, que tem como objetivo fortalecer a capacidade institucional da administração municipal por meio da provisão de suporte técnico, jurídico, territorial, comunicacional, político-institucional e financeiro às secretarias e órgãos executores das políticas públicas. Então, é um programa de apoio à gestão municipal. As ODS. E aí, olha, as ODS, como o doutor mesmo está alertando, né, ao canto aí do slide, dá para ver quais ODS, né, que se relacionam aí com o programa. Então, essas são as ações. Então, lá na LOA, a gente viu as ações separadas por secretaria, e agora nós vamos ver as ações por programa. Então, aquelas secretarias citadas no slide anterior, elas são compostas por os programas que estão aqui relacionados. Então, lembrando que o PPA, a gente não traz a execução, né? A gente traz só a composição dos programas e ações que vão direcionar aí as ações públicas do município. E complementando, que nem a vereadora, né, pode ver que a gente tem uma ação ali, coordenação da Defesa Civil. Essa é uma ação que, logicamente, ela não vai estar dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos ou de Finanças. Ela vai estar dentro do gabinete do prefeito, porque a Defesa Civil hoje ela é vinculada diretamente ao gabinete do prefeito por força da lei federal, né? Então, é uma ação que, muito embora componha o programa 02, ela é uma ação que só vai ser executada pela Secretaria do gabinete do prefeito. Tá? Aqui nós temos o programa da Secretaria de Educação, que é a educação com qualidade, efetividade e compromisso com o futuro. Então, tem as ODS, que compõem esse programa, e ele tem o objetivo de promover a educação pública municipal, que garanta o desenvolvimento integral dos estudantes, assegurando acesso, permanência e aprendizado de qualidade, com gestão eficiente dos recursos, inovação pedagógica e alinhamento às metas nacionais de qualidade da educação básica. E aqui são os programas, né, as ações que compõem o programa da educação. Aí, só para também complementar, dentro da prefeitura, hoje, nosso setor de planejamento, ele faz um acompanhamento periódico de todas essas ações. Então, nós temos as metas, né, dentro do programa, elas se dividem entre metas físicas e financeiras. Então, nós temos tanto quanto precisa executar de recurso para concretizar aquele programa e aquela ação, quanto a gente também tem uma meta física, né? Então, como eu disse, abstenção das consultas médicas, né? A gente quer eliminar a abstenção das consultas médicas. Então, a meta física daquela determinada ação, né, que é o produto vai ser o quê? Diminuir. Hoje, o índice recente, que é o índice que a gente enfrenta hoje, é 28%, a gente quer chegar no longo dos 4 anos em 5%, em 10%. Lógico, tem ações que não dá para zerar, né, porque a gente sabe que é a lógica do próprio sistema. Não há como a gente prever, e se prever estaríamos errados, que determinadas ações se encerram, né? Não tem nunca, sempre vai ter alguém que não consegue ir ao médico no dia e hora marcada. Então, não tem como a gente colocar 0 na abstenção, porque seria uma lógica, né, totalmente inverídica. Aqui nós temos o programa, então, da Secretaria de Saúde,
que é Sempre Mais Saúde, Compromisso com o Futuro, que tem o objetivo de assegurar o acesso universal, equânime e resolutivo a serviços, medicamentos, exames e informações em saúde, com foco na prevenção, promoção, cuidado integral e gestão eficiente. Então, as ODSs que compõem esse programa, e temos as ações. E aí, só para... eu sempre complementando, só para ficar claro, né, a forma da construção das peças de planejamento, quando a gente fala do PPA, nós estamos construindo, então, esses programas, estamos construindo também essas ações, né? Depois, essas ações elas são acompanhadas. E, no decorrer da execução orçamentária, elas podem, sim, serem revistas. Então, existem metas que, muitas das vezes, elas podem se modificar. Se nós pegarmos, como, por exemplo, o período de 2020 e 2021, nós tivemos a pandemia de Covid-19, que modificou por quase inteiro todas as metas existentes dentro de uma peça de planejamento de todos os entes federados, né? Então, essas metas estabelecidas, elas, por sequência lógica, elas podem ser alteradas. E a lei orçamentária, ela vai prever, né, o nosso percentual de alteração financeiro, né, quanto que isso pode ocorrer, e ele também vai passar pela meta física para uma análise que é o departamento de planejamento que faz, para identificar se ela precisa aumentar, diminuir, mudar, né, eventualmente determinado produto não se faz mais necessário ou não se faz mais preciso para a obtenção daquele determinado programa. Então, ele também recomenda a alteração e o prefeito faz a alteração quadrimestralmente conforme a execução orçamentária acontece. Programa da Secretaria de Obras e Projetos, Construindo o Futuro, promover o bem-estar da população por meio de qualificação contínua dos serviços urbanos essenciais e assegurar a sustentabilidade dos investimentos públicos em obras de infraestrutura urbana. Então, aqui são as ações que compõem a Secretaria de Obras, dentro do programa de obras. Temos o programa da Cultura, Secretaria de Cultura, então é valorização das identidades culturais. Renata, e estimular a só arte. rapidamente, lá em obras, por exemplo, a gente colocar aí, a gente hoje não tem, hoje falando do PPA, que é um projeto aí para os longos 4 anos do governo, certo? E vai pegar mais um ano lá do próximo prefeito. Ou seja, lá no setor de obra, não tem previsto para nenhuma escola, uma creche, ou vocês colocam isso dentro de uma outra secretaria? Aí é dentro da Secretaria de Educação. Da educação. Porque lá na educação também eu não vi, por isso que eu esperei. É que lá na educação vai ter uma ação, aqui ela não vai estar específica à obra que vai ser construída, porque Sim. a ação de obras, ela vai contemplar que é aquela educação que avança, construção, ampliação e reforma das unidades escolares, ensino infantil e fundamental. Sim. Então, as obras que estão previstas, elas vão estar dentro desta ação. O valor que dentro do anexo do PPA, Vossa Excelência identificar dentro da ação Educação que Avança, esse valor ele é único e exclusivamente destinado à construção, ampliação e reforma das unidades escolares. E aí, dentro do projeto, vai estar detalhado para a gente qual é o índice que cada ano se busca atender. Construções, legal. Tá? Então, as construções que são específicas vão estar dentro dos seus programas. Saúde, educação, obras vai estar o quê? Obras relacionadas de uma forma geral. Né? Então, as construções específicas... Pavimentação asfáltica... reformas de prédios públicos, mas não relacionadas à saúde e educação. Isso, porque como eles também têm indicadores e código de aplicação próprio, né? Então, anteriormente eu tinha falado, né? Então, a despesa ela vai se dividir ali, né? Então, no seu programa, na sua ação, função e subfunção. Então, esses códigos que a gente coloca dentro de uma despesa, então, quando vai fazer uma compra pública, sempre é feito o pedido de indicação orçamentária. E a Secretaria de Finanças faz a indicação orçamentária. Por quê? Ela vai olhar qual que é a compra que está sendo realizada e vai indicar, olha, essa compra está relacionada a esta ação, a este programa. E aí você tem um código de aplicação, porque nem toda despesa, obrigatoriamente, só porque ela é da saúde ou é da educação, ela está
aplicada dentro dos indicadores, né, Entendi. dentro dos 25% ou dos 15%. Tem despesa que ela está dentro da fonte 1 sem aplicação. Então, ela é gasta com recurso próprio, mas ela não compõe a aplicação da educação. Isso a gente vê, muitas das vezes, em alguns questionamentos que ocorrem, em determinados gastos. Fala assim, mas foi um gasto da educação. Mas não significa que, porque o gasto foi da educação, que nós utilizamos a aplicação da educação para ele. Ele Entendi. pode ser um gasto sem aplicação e, portanto, ele seria um gasto sem nenhuma obrigatoriedade ou ressalva, né? Que os gastos com aplicação, eles têm as suas obrigatoriedades e ressalvas. Legal. Tá bom? Então, a gente volta aqui. Tava Então, na a cultura, né, gente? Isso. Isso. Promover a valorização das identidades culturais e estimular arte, cultura e turismo, que é promover o acesso da população às expressões artísticas e culturais por meio da realização de eventos públicos, festivais, apresentações e programações comemorativas, além de fomentar a oferta de oficinas e cursos em diversas linguagens artísticas. Então, aqui são as ações que compõem a Secretaria de Cultura. Nós temos aqui o programa da administração, né, a gestão estratégica, que promove a melhoria contínua da administração pública municipal por meio da adoção de práticas integradas de planejamento, monitoramento, avaliação de resultados e alinhamento estratégico das ações institucionais. Então, são essas ações que compõem. Temos aqui o esporte e qualidade de vida. Então, o programa tem como objetivo promover a melhoria contínua das condições de bem-estar físico, mental e social da população, por meio de ações integradas nas áreas de esporte, lazer, saúde e inclusão social. As ações da Secretaria. O programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, então, desenvolvimento socioassistencial municipal, consolidar e ampliar as políticas públicas de desenvolvimento social e a inclusão do município, no município por meio da valorização dos servidores, promoção de segurança alimentar, nutricional, fortalecimento de conselhos, apoio à pessoa com deficiência e estímulo à inclusão produtiva. Vossas Excelências podem ver que essa é uma secretaria que tem muitas ODSs relacionadas, né? Então, muitas metas são executadas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Justamente porque o programa do desenvolvimento social, ele é um programa amplo, né? Então, ele é um programa que atende muitas famílias em vários caminhos, né? Vários vieses. Então, tudo isso faz com que ela consiga atingir várias metas das ODSs. Então, este é um programa e a Secretaria de Desenvolvimento Social é composta por 2 programas. E aqui é o segundo, que é o fortalecimento da proteção social do Sistema Único de Assistência Social. Então, fortalecer, consolidar e qualificar a rede socioassistencial, assegurando atenção integral às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio da ampliação, estruturação e continuidade da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios da proteção social básica e especial. Então, as ações que compõem esse programa, que ao meu ver, é uma das secretarias que tem várias ações e que tem um custo e que aqui é menos de 7 milhões, assim. Eu acho que elas fazem até milagre com a quantidade de verba que elas recebem para a quantidade de equipamentos que elas atendem. Vereador, eu vou pedir para que você deixe eles concluir, aí você marca os tópicos aí nos seus detalhes aí você passa assim que puder, a gente vai passar para vocês poder fazer tanto as senhoras quanto quem tem interesse de fazer perguntas, tá bom? Obrigado. Eu preciso acompanhar. Então, mas Pra você até marca pra aí, entender melhor. você vai ter o tempo para você falar. Aí você marca nos seus tópicos, no seu papel aí, Sim. aí eles passam todos os questionamentos e as suas perguntas, tá bom? Programa de Desenvolvimento Econômico, Caieiras Mais Trabalho e Renda, promover o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável, mediante a geração de empregos formais, qualificação profissional, capacitação técnica, fomento ao empreendedorismo, concessão de microcréditos, produtivo orientado e inclusão de segmentos vulneráveis no mercado de trabalho.
então, as ações que compõem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Agora, a Secretaria de Habitação, Minha Casa Legal, que promove a qualificação urbanística, social e habitacional do município, com foco na melhoria da dignidade humana, por meio da regularização fundiária e por meio de parcerias e provisão de moradias seguras, salubres e legalizadas. Então, essas ações que compõem a Secretaria de Habitação. Programa da Segurança e Mobilidade. Então, o primeiro programa é da Guarda Municipal Segurança para Todos, que tem como objetivo a presença da guarda nos espaços públicos, fortalecendo a segurança preventiva e a proteção do patrimônio público. Essas são as ações que compõem a parte da segurança pública. E o segundo programa é da mobilidade urbana, que é o trânsito, transporte e mobilidade urbana, que promove uma mobilidade urbana eficiente, acessível, segura e sustentável, focando na redução dos congestionamentos em horários de pico e no estímulo ao uso do transporte coletivo. Essas são as ações que compõem esse programa, essa secretaria, né, este programa, e o programa do meio ambiente, que é Caieira Sustentável, que tem como fomento a preservação, melhoria, proteção e conservação e a recuperação dos nossos recursos naturais, que tem como essas ações, né, como parte aí do programa. Esse slide ele vem trazer, de forma geral, como que foi a elaboração do nosso PPA. Então, ele iniciou lá, né, quando a gente se reuniu com todas as secretarias e fez o diagnóstico setorial, que foi o que o doutor explicou lá no início. Então, ele se deu, né, o início o diagnóstico. Então, cada secretaria identificou o seu problema, né, o que precisaria aí melhorar nos próximos 4 anos. Tendo esse diagnóstico, nós partimos para o orçamento participativo, que foi demonstrado para os senhores, né, como que ele foi composto, foi por 3 formas. E desse orçamento participativo, 151 pessoas participaram, seja de forma online, de forma física e no dia do nosso encontro, né, de forma presencial. Os bairros que participaram foram 16 no total. Desses 16 bairros, desses participantes, da forma que nós elaboramos, foram, né, elaborados, aí, criados para a nossa gestão pública, né, no nosso planejamento, 16 programas municipais, que desses 16 programas foram criadas 172 ações, que dessas ações vão ser acompanhadas as metas por uma comissão específica. Então, é bem como o doutor iniciou lá no começo dessa apresentação. Foi feito todo o levantamento, depois do levantamento, o orçamento foi feito, né, por meio dos programas e ações, e ele será acompanhado por essa comissão, se está tendo o atingimento dessas metas, né, quadrimestralmente, mensalmente, de forma que houver a necessidade do município acompanhar. É importante também ressaltar que os membros hoje do Departamento de Planejamento da Prefeitura são todos efetivos, né? Nós não temos nenhum membro comissionado, todos efetivos, e que desenvolvem e elaboram um trabalho com todo o respeito, quero aqui registrar com muito, muito, muito brilhantismo. Né? A gente fica admirado com o trabalho e a dedicação por eles, porque eles são minuciosos em elaborar planilha, relatório, todo tipo de formato para fazer esse acompanhamento do orçamento, eles executam assim, de uma forma muito bem feita, sabe? Com esmero mesmo, com muito bem quisto. Então, aqui a nossa última parte, que é a composição da receita. Né, lembrando que o valor da receita aqui apresentado ele é diferente da LOA, porque a LOA foi elaborada posterior ao PPA. Depois que nós já só para explicar para os senhores como que a gente é feita essa estimativa da receita. Ela foi feita considerada a tendência histórica da arrecadação. Então, os anos anteriores, como que essa receita se comportou? Né, ela foi realizada conforme o esperado? Tivemos queda, programas da saúde, educação, do social, que foram descontinuados pelo Poder Federal. Né? Então, toda a receita ela é considerada uma a uma. Cada uma na sua tendência histórica, de como que ela se comportou nos anos anteriores. E no ano em que nós estamos executando, que é o ano de 2025. Também as expectativas da inflação, que é medida pelo IPCA. Né? Então, nós usamos aí o Boletim Focus, né, que foi
emitido no dia 25/7/2025, do Banco Central para esta elaboração do PPA. E para a LOA, ela já tinha foram consideradas demais receitas que aconteceram nesse período aí entre o PPA e a LOA. Tá? Então, na data que nós elaboramos toda essa previsão da receita, ela foi estimada para 26 de 492. Então, os senhores podem ver que está em 527 mil na nossa LOA, porque neste intervalo do PPA e a LOA tiveram várias considerações de novas receitas, de programas da saúde que foram implementados, e a gente tem que considerar para o próximo exercício. Né? E aí, qual que é o nosso trabalho? É de analisar a execução em 2026 para ver se essas receitas que foram consideradas para 2026, elas vão se realizar, tanto pelo poder municipal, pelo poder federal ou estadual. Né, que é quem demanda aí as receitas. E até para auxiliar, até pela pergunta do nosso munícipe que fez na audiência anterior, muitas das vezes os alertas do tribunal, eles estimam em cima desses valores. Então, assim, dentro do PPA foi previsto ali uma receita de 492 milhões para 2026. Na LOA já foi 500 milhões previsto, porque ela sofreu esse ajuste do tempo. Né? Então, no decorrer do tempo, refazendo a expectativa de receita, viu que está melhorando, não está, né, se exatamente aquilo que tinha no fechamento do PPA. E muito dos alertas, às vezes, tem que se atentar aos termos técnicos adotados pelo tribunal, porque que nem quando ele coloca não está sendo executado conforme a meta prevista no PPA ou na LDO. Por quê? Porque são peças orçamentárias que naturalmente já são antes da execução. Né? Então, são feitas antes da LOA. Então, por óbvio que a LOA vai trazer distinção entre uma e a outra. E aí, o que computa no final? No final, o que manda dentro do orçamento é o fechamento, se ele fechou superavitário ou se ele fechou deficitário. Então, se ele é superavitário, significa que nós conseguimos executar todas as despesas dentro daquilo que estava previsto e dentro daquilo que se teve de receita. Então, acompanhou a receita. Se ele fosse deficitário, ele seria um orçamento que se executou mais do que o previsto, portanto, gastou-se mais daquilo que estava estimado, fixado para a sua realização de despesa e estimado para a sua obtenção de receita. Tá? Então, esses termos técnicos, eles fazem grande distinção depois na hora dos alertas, porque a gente até fica vendo em qual inciso que está, em qual a linha que às vezes ele está indicando, porque tudo isso às vezes tem correlação com esses valores propostos. Né? E aí tem alertas que a gente sabe que eles vão acontecer porque é natural, não é só Caieiras, os 644 municípios, né, do Estado fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Né? Esses 644 municípios têm a ter esses mesmos problemas devido à sistemática. E muitos dessas sistemáticas são depois conversadas, e aí nos relatórios de execução, é sempre importante pegar o relatório de instrução, que vai ter lá o que realmente há instrução, o que a auditoria do tribunal conseguiu apurar em loco, tá? Porque isso é sistêmico, é automático. Então, o sistema cruza e, às vezes, ele não pega a própria execução fiel que está no mês. E é só, pessoal. Bom, muito obrigado, Renata. Muito obrigado, doutor Edgar, pela explanação. Agora, ofereço a palavra aos demais participantes, caso alguém queira fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar como que é feito, por exemplo, onde entram os valores de obras que ficaram pendentes, por qualquer motivo que seja, e não foi entregue. Se esse plano abrange também isso, ou isso tem que gerar uma nova receita e um novo plano? O que acontece? A prefeitura, ela obrigatoriamente, ela segue hoje o que a gente chama de PCASP, né, que é o Plano de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Então, ele fala que toda despesa inscrita em restos a pagar, que as despesas computadas em 31/12, no caso aqui de 2025,
elas vão ser inscritas em restos a pagar. E aí, essa despesa, ela gera um número para a gente, né? Então, ela fica lá com um código de despesa que indica que essa despesa foi vinda dos restos a pagar, né? E as receitas provenientes do exercício anterior, elas também seguem essa mesma lógica. Então, a gente não tem como, num plano, prever, né, a assunção desse recurso de um ano para o outro. Porque eu não posso falar, a administração, é muito claro, é muito importante dizer isso aqui, né, que a administração ela não segue uma lógica bancária. Né? Nós não somos um banco para fazer aplicação em cima de aplicação de recurso. Né? A nossa lógica é de despesa. Se nós temos uma receita de 1.000, nós executamos 1.000. O que nós não podemos fazer? Executar 1.001. O que ocorre é que, com os fechamentos, nós temos os fechamentos mensais. Chega em dezembro, nós temos, logicamente, prestações de serviços que não se concluíram durante o mês inteiro, porque foi contratado no dia 15, no dia 20. Né? Então, a nota dele vai chegar em janeiro. Então, em dezembro, a gente inscreve em restos a pagar o saldo dessa pessoa e, em janeiro, a gente liquida. Tá? E o que paga a despesa de janeiro é a receita proveniente também desses recursos que vieram do exercício anterior. Então, no plano, por que nós não temos? Porque o próprio manual, né, de contabilidade, ele fala que nós não devemos aplicar provisões que não se tem como confirmar. Né? Até os índices são índices que a gente tem que adotar índices existentes. Eu não posso prever um índice de inflação. Eu prevejo que a inflação vai estar em 7%. Se a inflação hoje está em 3%, como que eu cheguei em 7%? Né? Então, a lógica adotada é aquela lógica financeira. Né? Hoje é 3, amanhã vai estar 4, no máximo. Ou eu subo 1, ou eu subo 2, conforme vem se apreciando no decorrer do próprio índice. Quanto que ele subiu de um ano para o outro? Foi 2%. Então, né, até 2% que eu posso estimar dele. E assim também o recurso. Então, o recurso, despesas executadas neste ano, elas vão estar, eventualmente, ainda não pagas na fase da despesa, porque ela pode ter sido empenhada, ela ainda não foi liquidada, e é importante também confirmar dentro dos relatórios esses termos, porque se lá tem valor do empenho, 1 milhão, mas a gente tem de liquidação 200 mil, significa que de 1 milhão que a gente empenhou, só 200 mil foi executado. Então, eu não tenho como pagar mais do que 200 mil, porque eu não tenho essa execução realizada. Então, só até 200 mil que eu vou conseguir executar. E aí eu vou ter debaixo escrito o pago. Então, vai ter o empenhado, o liquidado e o pago. E aí o pago ele sempre está muito próximo daquilo que foi liquidado e não daquilo que foi empenhado. Porque tem contratos que a gente empenha em janeiro, mas também tem contratos que, porque ele venceu às vezes em agosto, em novembro, a gente, lógico, vai ter um valor de empenho muito maior, né, no fim do ano do que no início do ano. Tá bom? Outra dúvida. No setor, por exemplo, de obras, os pagamentos são feitos via medição ou existem outros critérios para que isso seja pago e, de repente, correr o risco do município, por exemplo, iniciar uma obra e não se pagar essa obra e não ter a obra entregue, finalizada? As obras, eu vou tratar as obras como todas recentes. Por quê? É muito difícil nós termos hoje obras ainda licitadas na lei anterior, que é a 8.666 de 93. Acredito que nós não tenhamos mais nenhuma obra em execução, e se tiver muito pouco, a parcela dela. Então, todas as leis, pela lei nova, pela 14.133, de 21, ela estabelece que a forma de pagamento ela é obrigatoriamente feita após o recebimento definitivo. E como que ele ocorre o recebimento definitivo? A lei mesmo estabelece. Então, vai ter um gestor ou um fiscal do contrato, e aí todo o contrato, se você pegar no portal da transparência, no final do contrato, tem um documento chamado Termo de Ciência e Notificação. E aí lá vai vir já indicado quem é o gestor daquele contrato. Né? Esse gestor, ele que é o responsável por analisar o acompanhamento dessa contratação. Né? Esse gestor que vai fazer o ateste e vai falar se a obra foi executada. O poder público ele não tem como regra o pagamento antecipado.
E aí eu digo não tem como regra, porque com a inovação da 14133, ela trouxe possibilidades de pagamento antecipado, mas ela trouxe também obrigações para que esse pagamento antecipado ocorra. Então, se fosse para realizar um pagamento antecipado, a primeira coisa que eu preciso demonstrar no processo administrativo é a vantajosidade que o poder público vai ter em pagar antes. Ah, vai ter um desconto? Vai ter algo que o poder público vai ganhar em pagando antes? Né? Se eu não tenho vantajosidade, por si só, eu já estou impedido de pagar antes. Então, isso já não ocorre. No município de Caieiras, essa não é uma prática, a prática é sempre com a execução. Nós temos uma rotina de pagamento hoje instituída na prefeitura. Então, hoje, todo produto entregue, todo serviço prestado, vem a nota fiscal, obrigatoriamente, não tem nenhuma distinção, ela vai vir junto com um laudo de execução, que vai ter a foto da execução, o ateste dessa execução. Se foi um produto, vai vir com a chancela do almoxarifado falando quando que ele foi recebido no almoxarifado da prefeitura, né? Então, todo o pagamento realizado hoje pela Prefeitura de Caieiras segue essa regra, né? E aí, muitas das vezes, a gente até lembra que a própria lei estabeleceu, na 14133, que o recebimento definitivo ele não se dá pelo protocolo da nota, ele se dá no momento em que esse fiscal, esse gestor, foi e falou, concordo, o produto foi realizado, concordo, o produto foi entregue. Então, enquanto não tiver esse ateste, nenhuma nota é encaminhada para pagamento, sequer vai a pagamento, ela fica no trâmite dos procedimentos. Assim, eu fiz essa pergunta porque, especificamente, a obra, por exemplo, da UBS Vila Rosina, que ela está parada e já teve 4 tentativas, acho que, de inaugurar, e eu passei lá para ver, e não tem ainda a conclusão da obra, e foi por isso que eu perguntei se tem esse risco. Eu não sei os detalhes da obra, que eu realmente só passei e vi. É até importante lembrar que, salvo o melhor juízo, a empresa que iniciou a licitação está apenada pelo município com o impedimento de licitar, né? Então, o poder público não só fiscaliza, como se alguma determinada empresa não executar corretamente, ela é apenada, né? Ela não simplesmente abandona a obra. A obra foi paralisada. Tá, a obra foi paralisada. A partir do momento em que nós identificamos uma paralisação de obra, automaticamente já se instaura o procedimento, e aí a comissão vai fazer a vistoria, vai identificar até onde foi feito de obra, né, para poder identificar justamente até onde pode se pagar, porque não se paga nada que não foi executado. Não foi executado, não recebeu. E, além de não receber, essa empresa ela vai ser apenada. Então, dentro das sanções dispostas pela 14133, nós temos desde a multa até a declaração de inidoneidade, né? Então, neste caso, a empresa foi sancionada com a punição de proibição de licitar por 2 anos junto ao Poder Municipal. Ah, entendi. Então não houve um prejuízo. Não só não houve prejuízo, como ela também não vai mais conseguir prestar nenhum serviço aqui no município, porque ela está impedida. Ah, legal. Tá Era bom? só essas dúvidas. Só. Ô, doutor, então, eu até vou pegar o gancho aí da pergunta do munícipe em relação a essa obra. Então, ela foi paga, que a gente está sabendo, que pagaram, então, sem ser executado. Não, só pode ser pago o que foi executado. Então, assim, dentro lá do cronograma de obras, né, tem uma planilha, essa obra. Sim. Essa obra tinha lá previsto a construção de 10 metros quadrados de alvenaria. Sim. Foi lá um fiscal, que é um engenheiro, e vai medir quantos metros de alvenaria foram construídos. Ah, dos 10 foram construídos 2 metros de alvenaria. Esses 2 metros de alvenaria, por lógica, a gente tem que pagar, porque senão é enriquecimento ilícito da administração. Como que a gente ficou com o produto e não pagou por ele? Né? Não pode. Então, paga os 2 metros. E os outros 8 metros que não foram executados? Esses 8 metros, eles são glosados. Entendi. Então, faz-se a glosa, e não só faz-se a glosa, como instaura o procedimento para penar a empresa, como bem foi neste caso específico da obra da Vila Rosina. Então, a gente hoje falou dos próximos 4 anos, né, daí da gestão, e pegando mais um ano do próximo. A última escola que foi entregue aqui no município foi em 2015. Hoje, no PPA, tem algum empenho relacionado à escola e à creche para o município, que a gente sabe que nossa cidade está crescendo em relação a essa... Está chegando bastante gente. Sim. Aqui, né, muitos novos moradores.
E a gente tira, por exemplo, a escola que eu fiz uma visita lá na Vila dos Pinheiros, Vera Teresa, que ela está superlotada com praticamente com 500 crianças. Mas por que essa demanda aumentou tanto naquela escola? Pela vida do predinho, ali dos predinhos, novos moradores, Virgem Franca da Rocha, de toda a região. Hoje, o PPA, que é um plano de governo para os próximos 4 anos, tem empenho para uma escola ou uma creche? Então, na previsão, empenho, né, vai ter assim que for realizar. O que nós temos no orçamento é a estimativa, né, da receita e a despesa fixada. Então, dentro do PPA, agora eu não vou poder responder assim, né, de pronto o que está a cada ano, mas dentro dos relatórios, lá estão previstos as construções, né, em cada ano, quantas escolas serão construídas, reformadas, dentro da programação anual de cada exercício que compõe o PPA. Né, as escolas, não sei qual que a senhora está referindo, né, elas estão previstas várias escolas, que daí a gente pode depois estar passando pontualmente quais são que já foram contempladas dentro desse PPA. Ah, tá. Tá? Que aqui nesses slides, hoje, a gente traz a composição do programa, e não em si específico cada escola, cada UBS, cada rua que vai ser pavimentada, porque está dentro do planejamento assim entregue, né, de cada ano, como o doutor falou. Bem, a gente queria já no primeiro ano do PPA já executar todas as obras. Mas a gente tem por diversas obras da educação que estão previstas para os próximos 4 anos, estão divididas em cada ano do PPA. Temos 2 escolas já em execução, já em né? execução. Temos 2 escolas já empenhadas, está em fase de início de obra. Essas escolas, uma, na verdade, eu acho que já foi licitada, e a outra está em licitação. Está em licitação. 2 unidades escolares do município de creche. Estão em andamento para este ano, com início né, previsível para este ano. Se não iniciar ou não concluir, elas vão perdurar para o próximo ano, né? E aí, como eu te disse, vira um restos a pagar e o ano que vem continua com esse resto. E dentro do PPA tem outras escolas previstas, tá? Então foi feita uma previsão na ação de ampliação, né, de creche, ampliação, construção e reforma de creche, assim como as atuais escolas também têm hoje a gente é até obrigado, devido ao próprio Tribunal de Contas, nós somos obrigados a encaminhar o planejamento de reforma de escolas. Né? Ele hoje existe, é um plano. Então, existe dentro da Secretaria de Obras um planejamento de reforma de todas as escolas. Lógico, a manutenção corretiva e preventiva, ela acontece full time. Todo dia ela está tendo que acontecer. Né? A gente não tem muito como evitar que isso exista. Né? Ela precisa executar todos os dias. Mas a ampliação de unidades, ela também está prevista dentro da nossa lei orçamentária e dentro do PPA. Existe rúbrica específica para poder se gastar recursos para esse caminho, né? Para essa função. Entendi, obrigada. Só emendando uma pergunta dentro do que ela falou, vocês já têm um planejamento de construção de escolas, correto? Só que isso leva um tempo, né, até que essa obra seja concluída. Eu gostaria de saber se tem alguma iniciativa, algum planejamento de parceria público-privada para atender e escoar essa demanda que já tem, sim, devido a esse crescimento que a cidade teve. O município de Caieiras, diferentemente de muitos outros municípios do nosso entorno, é um dos poucos agraciados com o número de unidades escolares e UBSs conforme existem aqui hoje em Caieiras. Isso eu digo por quê? Né? Se nós compararmos o número de unidades escolares de Caieiras com Franco da Rocha, nós temos mais unidades escolares, mesmo tendo menos habitantes na cidade. Né? Isso indica para nós o quê? Que a parceria público-privada, por uma questão legal, ela não é algo que se faça de forma corriqueira. Isso por que eu estou te explicando? Muitas dessas pessoas pegam e falam assim, vamos fazer parceria público-privada para tudo. E esquece que a lei da PPP, né, a lei da parceria público-privada, ela estabelece que, primeiro, só pode existir uma parceria público-privada com valor acima de 10 milhões de reais. Então, nós já estamos falando no endividamento de 10 milhões de reais. Né? Não é um endividamento pequeno para o município. Por lógico, ainda mais nesse sentido, a parceria público-privada, ela funciona em qual modelo? Vem uma pessoa da instituição privada, né, do terceiro setor,
na verdade, do quarto setor, né? Então, uma empresa do quarto setor, ela vem, faz o aporte financeiro, então ela, como se ela estivesse fazendo um empréstimo para você. E ela vem, ela constrói, ela deixa aquilo ali bonito, ela investe um recurso dela. O recurso é dela, não é um recurso público. E o poder público vai devolvendo esse recurso com juros e multa, e correção monetária e mais alguns índices a serem aplicados por força da própria PPP. Então, a PPP, ela naturalmente, ela é utilizada em grandes investimentos. Aqui no Brasil, nós tivemos a PPP muito usada na construção de estádios. Por que que a PPP foi usada na construção do estádio? Porque nós íamos ter uma Copa, precisava se realizar a construção de vários estádios em um curto espaço de tempo, tempo esse que o recurso público não iria conseguir aplicar, né, não iria conseguir atingir o objetivo. Então, se fosse pelo dispêndio da quantidade que o poder público tinha de dinheiro, não teria aquele estádio pronto. Então, ele chamou o parceiro público-privado, né? Então, ele chamou o privado aqui, o quarto setor construiu o estádio e ele diluiu essa construção em pagamento em 20 anos. E aí ele vai pagar em 20 anos o estádio construído para o poder público. Entendeu? Então, a lógica da PPP para municípios do porte de Caieiras é uma lógica um pouco difícil de se identificar. Lógico, a gente pode ter situações em que a PPP se torne mais vantajosa? Com certeza podemos ter. Mas antes da gente analisar a PPP, a gente precisa analisar outros caminhos que o poder público tem, como, por exemplo, os recursos por meio de financiamentos. Tem financiamentos que são muito vantajosos, principalmente aqueles financiamentos que, às vezes, traz prazo de carência do início de pagamento, né? E a taxa de juros muito baixa. Então, esse financiamento, quando vai se fazer qualquer financiamento, é pedido autorização legislativa, junto vem ali a memória de cálculo, estudo de impacto, comprovando que, olha, ele se tornou vantajoso para o poder público, né? E não necessariamente a lógica da PPP. Né? A PPP ela poderia existir, né, nessa PPP de investimento, ou a PPP administrativa, que é quando a gente tem um recurso público que autopaga, mas ele no período ele não vai ser suficiente para liquidar aquela despesa. Então, a gente teria uma tarifa a ser recebida, e essa tarifa mesmo que vai pagar a PPP. Em 2, 3 anos ela não paga a obra. Faço a PPP, antecipo então esse crédito com um privado, o privado executa a obra e eu pago o privado no decorrer de 20, 30 anos. Como, por exemplo, foi realizado pelo ex-prefeito Gerson a PPP da iluminação pública, que é uma PPP que ele fez o quê? Ele, segundo consta, né, ele fez a transformação da cidade em LED. Então, trocou todas as lâmpadas de aço voltaico em LED e gerou um contrato para o município de mais de 10 anos. E aí, durante esse período, a gente está devolvendo agora para o parceiro público-privado o recurso que ele investiu para trocar o LED da cidade inteira, que foi feito ali em 1 ano e meio, 2 anos. Então, essa é a lógica da PPP. Não necessariamente a gente adota a lógica da PPP para educação, assistência social ou saúde, porque são serviços que só a manutenção dele custa 10 vezes o valor da construção. Então, uma escola, quando a gente constrói uma escola, nós gastamos 5 milhões numa construção de escola. Só que o RH de uma escola, muitas das vezes, supera isso em 6 meses. Verdade. Né? Então, a lógica da PPP não é uma lógica tão usual para municípios de pequeno porte ou médio porte como Caieiras, quando a gente fala em unidades de educação, saúde ou congêneres. Tá bom? Ok, obrigado. De nada. Obrigada, viu, doutor? Obrigada Nada. pelas explicações. Obrigada, Renata. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, solicito à secretária legislativa que verifique se há perguntas a serem respondidas. Não havendo mais perguntas ou quem queira fazer uso da palavra, agradeço a todos os presentes, aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, aos representantes do Executivo, aos membros da Comissão de Finanças e aos servidores desta casa. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite.